Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro da aula de Sociedade Brasileira e Cidadania, hoje com o tema Dilemas Éticos da Sociedade Brasileira. Eu sou a professora Maria Elisa Corrêa Pacheco e trago hoje algumas discussões muito importantes e pertinentes para pensarmos, para refletirmos. Lembrando que essa discussão, esses dilemas contemporâneos que aqui nós vamos eleger, eles fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aqui estamos fazendo ciência, portanto, vamos tratá-lo à luz dos conhecimentos científicos, à luz da ciência política, da maneira como as teorias nos demonstram, e não a partir de senso comum ou mesmo de opiniões, sejam lá por uma questão de seguir uma determinada posição política ou outra. Gostaria de convidar você para que nós fizéssemos aqui um trabalho bem criterioso, um trabalho que apresente, a partir das teorias, a partir dos conhecimentos que você já teve e que desenvolveu ao longo desses nossos encontros para trabalhar a questão da ética, da moral, da cidadania, dos conceitos de democracia, que nós possamos discutir isso a partir disso, a partir desses conceitos, a partir das ideias democráticas, a partir da formulação não só histórica, mas também da ciência política, da sociologia e, é claro, à luz da filosofia. Então, esse é o nosso tema de hoje. Dilemas da sociedade brasileira. Dilemas contemporâneos, que vai envolver todo o processo da ética e como isso é importante. Vamos ver como nós organizamos essa aula para você. Essa é a unidade 3, então lá no seu livro didático você consegue fazer a leitura dos tópicos que envolvem o que praticamente? Qual é a competência que nós vamos desenvolver? Nós vamos desenvolver uma competência de reflexão. Então, a partir do embasamento teórico, a partir dos conhecimentos filosóficos, nós vamos discutir temas muito importantes. Você vai ver a corrupção, a miséria e o racismo. Então, nesse sentido, nós temos aqui como competência analisar, a partir dos parâmetros científicos, reforço isso, os fenômenos da corrupção, do racismo e da miséria, que envolvem a realidade do povo brasileiro. Qual é o resumo da nossa aula? Estudos sobre os obstáculos centrais para a construção de uma sociedade democrática e mais justa. Então, esses estudos concentram-se na corrupção, miséria e racismo. Título da aula: Dilemas Éticos da Sociedade Brasileira. Essa é a nossa teleaula número 3. Eu preciso que você, então, se dispa, faça aí um novo olhar, se desconstrua a partir dos seus conhecimentos, vamos dizer, do senso comum, das suas posições políticas, e vamos navegar com os filósofos, com a história da humanidade, com a história da sociedade brasileira, reportada através de inúmeros teóricos, inúmeras análises econômicas, sociais, políticas, culturais, antropológicas, e vamos tentar buscar respostas para essas condições, vamos dizer, esses 3 grandes elementos: corrupção, racismo e miséria. Claro que são altamente complexos, claro que nós temos aqui uma reflexão que tem que ser muito bem pontuada, mas sabemos que a ciência nos permite analisar aprofundadamente esses temas. Por quê? Porque ela nos dá as condições através do método, seja ele o dialético, seja ele o hipotético dedutivo, seja ele qual for, mas a partir dos métodos nós conseguimos entender como se deu essa nossa sociedade e por que esses 3 grandes obstáculos atualmente são tão presentes na vida de todos nós, na vida de todos os brasileiros. Tanto a corrupção, como o racismo, como a pobreza, a miséria, fazem parte do nosso cotidiano, da nossa realidade, e por isso é preciso pensarmos sobre eles.
Inicio fazendo uma pergunta bem inquietante. Será que a corrupção tem como ser combatida? É possível combatermos a corrupção? É preciso aqui, num primeiro momento, chamar a atenção que nós não estamos fazendo uma ideologização, vamos dizer assim, dos processos de corrupção. Na verdade, muitas das sociedades, e não só a brasileira, tem como um problema ético e um problema moral o processo da corrupção. A corrupção faz parte de um comportamento histórico, faz parte de um comportamento cultural de determinadas sociedades. O que é preciso que nós possamos aí pensar e repensar é como essa corrupção ela pode ser diluída ou minimizada enquanto relações sociais, enquanto uma sociedade que se pensa democrática, uma sociedade que se firma na justiça social. Então, quando nós perguntamos a corrupção tem solução, nós estamos exatamente nos remetemos a essa ideia, não é? A ideia de pensarmos que corrupção existe e faz parte de um comportamento que não é ético, mas um comportamento muitas vezes naturalizado, e é isso que nós vamos observar. Então, no quadro, eu tenho aqui para você observar que a corrupção, ela é, num primeiro momento, falta de transparência, não é mesmo? Falta de transparência da cultura democrática, daquilo que nós entendemos democraticamente como um conceito de sociedade. E ela parte de dois grandes princípios, vamos dizer assim, da dimensão sistêmica e estrutural, que acredito é a que nós brasileiros vivemos hoje, que é a corrupção como uma grande fraude social, uma forma de expoliação do povo comum, uma fonte de crime, de extorsões, e a dimensão da relação também do capital-trabalho, que é aquela corrupção que é o resultado das relações e interesses privados sobre a riqueza construída socialmente e acumulada na sociedade capitalista. Você deve estar perguntando, professora, mas então também é corrupção essa relação de trabalho, do capital e trabalho? Sim, é uma manifestação de corrupção. Por quê? Porque o processo dessa inter-relação entre os indivíduos, elas não são mediados por uma ética, não são mediados por uma solidariedade, mas sim por um capital, sim por um lucro. Então, ela se torna também um processo de corrupção, aquele que busca enganar o outro, aquele que busca trapacear. Mas vamos ainda no quadro que você tem aí uma outra reflexão que pode nos ajudar a pensar esses processos de exclusões e processos de impunidade que são feitos aí através dessa ideia de corrupção. Então, o combate ao problema estrutural da corrupção no Brasil passa pelo fortalecimento das vias democráticas, do exercício da participação cidadã, dando transparência às ações públicas e privadas, combatendo a naturalização da corrupção. Que seria essa naturalização da corrupção? Bem, quando nós olhamos para a política, infelizmente a mídia é muito responsável desse tipo de pensamento ou desse tipo de invasão que nos vai colocando no dia a dia, vai nos fazendo no dia a dia acreditar que a corrupção não tem jeito, todo mundo é corrupto e nós igualizamos, né, ou homogeneizamos principalmente o foco político. Na realidade, a corrupção não se dá somente no campo da política. A corrupção se dá no campo das relações dos indivíduos com a sociedade, dos indivíduos com o outro. Ela se dá na cultura, ela se dá na economia, ela se dá em todos os campos de organização sistêmica da sociedade. Então, muitas vezes, quando você só criminaliza um determinado setor, como se aquela máxima, entre aspas, né, todo político é corrupto, você naturaliza como se isso fosse natural e não é natural.
porque nem todos os políticos são corruptos. Nós sabemos que tem muitas pessoas, muitos indivíduos que agem sobre uma ética, que agem sobre escolhas que fazem, né, para um determinado tipo de relacionamento solidário, um tipo de relacionamento mais igualitário, fraterno com os indivíduos. Então não dá para nós generalizarmos, não é mesmo? Então a naturalização da corrupção, como se fosse algo da participação somente no campo da política, é uma forma de neutralizar, ou seja, não demonstrar os reais interesses ou mesmo as reais relações em sociedade dos outros campos de relacionamento. Lembra quando muitas vezes você, infelizmente, ou eu, ou qualquer indivíduo tenta subornar um guarda para não levar uma multa? Isso é uma corrupção. Né? Tenta furar uma fila, é uma corrupção. Quer dizer, é uma maneira em que o indivíduo busca ganhar vantagens em cima daquilo que ele poderia estar aí agindo com solidariedade, agindo com um bem comum, agindo pela coletividade. Mas podemos observar ainda no quadro que a corrupção e a ética, então, elas nos levam a pensar muito essa relação de interesse entre os setores do público e o privado, que é essa relação que nós temos muito ligada, né, à relação de Estado, muito ligada ao processo do fortalecimento do capital, né? Então nós temos muito aí dos desvios institucionais, e essa relação entre o Estado e esses setores privados, elas são uma das formas de corrupção que mais aí são observadas no nosso dia a dia, em nossa sociedade. Também o comportamento individual e desrespeito às normas, às éticas morais e jurídicas, né? Aqui nós poderíamos lembrar, recentemente, tem alguns indivíduos aí tentando dar carteirada, né, em cima de agentes públicos da sociedade, aí mostrando, porque eu sou universitário, ou porque eu sou isso, eu sou aquilo, e nessa brincadeira de carteirada ele está fazendo um ato, né, de corrupção, além de um ato de desrespeito imenso com as normas, a ética, os setores jurídicos da nossa sociedade. Ainda no quadro, podemos dizer que essa corrupção e a ética e esse problema que se dá nos interesses públicos e privados, eles são permeados pela naturalização do comportamento individual do corrupto e a relação de interesses públicos e interesses privados. E nesse sentido, nós podemos observar, então, aqui, resumindo, os sinônimos, né, o sentido da palavra corrupção. Então, se nós formos lá nos dicionários e tudo mais, você vai ver que a corrupção, ela tem como sinônimo a indecência, né, e o suborno. É a depravação de hábito, de costumes, devastidão, ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, com oferecimento de dinheiro ou suborno, uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio. Isso é alguns dos elementos ou alguns dos princípios que regem a corrupção. A história da corrupção no Brasil. Então é vasto, nós temos aí muitos autores, principalmente cientistas políticos, que se debruçaram aí para verificar como se dá essa história. Será que ela vem nos genes, né? Será que está no DNA de um povo? Né? Hoje muito se fala do povo brasileiro, mas só o povo brasileiro é corrupto? Não, né? Nós vemos aí tanto processos de corrupção norte-americano, nos Estados Unidos, assim como também na Ásia, vários países aí são apontados com elementos de corrupção. O que os diferencia, talvez, seja exatamente essa questão da indignação. Então, na história de um determinado país, a indignação de atos
de corrupção é que faz o processo de combate a ela. Então, quando você naturaliza a corrupção, é claro que você não está combatendo, você está achando tudo normal, como se tudo tivesse aí estabelecido, pronto e nunca mudável. E também é preciso lembrarmos que muitas das questões políticas, muitas vezes aí adentrando mais no campo da política enquanto eleições e tudo mais, às vezes as pessoas se apropriam do termo da corrupção, se apropriam do discurso, da narrativa de combate à corrupção, simplesmente para escamotear seus interesses privados também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as narrativas e aqueles que se apropriam, né, negligenciando o verdadeiro sentido da palavra. Na história do Brasil, os autores nos demonstram, a partir da perspectiva culturalista, que nós herdamos, principalmente da sociedade portuguesa, essa relação do individual para o coletivo. Então, na perspectiva culturalista, enfatiza como os valores, os costumes e a cultura herdada da sociedade portuguesa são determinantes para explicar o interesse individual em detrimento do coletivo, não é? A corrupção não apenas agrava as desigualdades sociais, econômicas, políticas, culturais da sociedade, como também a reproduz dentro de uma dimensão de formação, né, socioeconômica e dentro do mesmo processo da relação do Brasil colônia e da exploração. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: quando a história do descobrimento do Brasil, vamos dizer assim, porque, né, aqui nós já tínhamos os nossos povos originários, nós tínhamos os nossos índios, mas dentro da história oficial, da história da colonização, né, a colonização e depois a história do imperialismo, nós vamos ver que sempre é colocado aquela questão etnocêntrica, né, do que os valores maiores, os valores morais que esses indivíduos, tais como os portugueses, os espanhóis ou mesmo os norte-americanos, carregam e trazem para suas colônias, eles vão repassando como dentro de uma normalidade, como se aquele fosse o modelo a ser seguido. Então, desde a era de Portugal, desde da época em que ali eram atendidos interesses particulares e não os interesses da coletividade, né, do povo brasileiro, vai se estabelecendo aí um processo de corrupção. E nesse sentido, olhem lá no quadro, nós vamos ver da grande história, né, principalmente da ciência política, como que essa construção histórica vai se fazendo através do clientelismo, né, que é essa prática eleitoral que nós vemos aí, dos coronéis para manter um determinado político, para se estabelecer dentro de um quadro de intenção política, né, para buscar aí as suas benesses e tudo mais. A ideia de patrimonialismo, que é aquela fusão de interesse entre o público e privado, também os senhores de terra, grande parte dos latifundiários, né, que mantêm essa relação e trazem essa relação também para a relação de gênero, né, para a relação dos papéis que homens e mulheres deverão aí seguir na sociedade. O papel do nepotismo, que é esse favorecimento, né, aos familiares, aos parentes, quer dizer, o político, o Estado passa a cobrir os interesses não mais públicos, mas sim interesses privados de alguns governantes, ou dos seus representantes, ou mesmo dos seus amigos. E os donos do poder, aqui lembrando que o Faoro, quando ele vai discutir a questão das ditaduras, quando ele vai discutir o momento onde as relações do Estado passam a ser governadas ou passam a ser decididas sem a participação nenhuma do povo, então através das ditaduras militares ou mesmo do totalitarismo, né, que vão sendo aí constituídos. Então esses donos de poder representariam mais essa relação, segundo Faoro, dentro da sociedade.
Pensando nesse sentido, pensando nessa relação, nós podemos trazer um pouco para hoje, né, para o contexto atual brasileiro, como que esse controle total do poder político se manifesta e como agem, né, esses desregramentos muitas vezes, como agem esses escândalos ambientais que nós temos visto no século XXI, aí dá para apontar uma série deles, né? Através do quê? Das corporações e a sua relação com o Estado. Então, as relações de favoritismo, falei errado, favoritismo, apropriação indébita, concorrência desleal, além de outras formas de corrupção, como suborno, falseamento de dados para órgãos regulamentadores e ambientais, e isso tudo dentro de uma ótica. Poderíamos ter pego outra, mas aqui nós pegamos a ótica das relações ambientais, os grandes escândalos ambientais que temos visto aí, que têm sido apresentados a nós quase dia a dia, nas notícias, né, nos jornais e tudo mais. E aqui nós teríamos 3 grandes denúncias e 3 grandes acontecimentos que são muito trágicos para a sociedade brasileira e trazem aí uma série de problemas ambientais, não só para agora, mas como para o futuro, das futuras gerações, que é Brumadinho, que é a Mariana, que é a questão que envolve a Amazônia. São fraudes ambientais que vão sendo aí tecidas, organizadas em conluios com determinadas corporações internacionais, muitas vezes nem nacionais são, e que vão aí desregulamentando toda uma série de regulamentos, normas, regras dentro do Estado brasileiro. Recentemente, um agente público disse assim: vamos passar a boiada, né, na Amazônia, vamos passar a boiada no meio ambiente. É mais ou menos isso, né? Enquanto alguns são preocupados com a sua preservação, mas estão também focados em outros problemas fortes e grandes que a sociedade brasileira atravessa, mas nós vamos desviar e vamos tentar aí desregulamentar aquilo que ainda não permite com que esses ambientes, tais como a Amazônia, tais como as grandes corporações, tenham interesse em desregulamentar todas as regras legais e jurídicas. Por que a miséria persiste no Brasil? Não é só no Brasil, né? Nós sabemos que a miséria persiste no mundo. E, recentemente, né, em 2020, nós sabemos que esse aumento da miséria, esse aumento da pobreza vai ser muito maior. Infelizmente, por conta do Covid-19, nós teremos aí muitos problemas a serem resolvidos, não só pelos nossos migrantes ou imigrantes que saem de suas regiões, de suas nações em busca de suas sobrevivências, mas também do próprio setor urbano, da própria sociedade, por conta da sua organização, porque nós sabemos que cada vez mais o desemprego é grande, cada vez mais o trabalho é escasso e cada vez mais a pobreza e a fome, elas são aí questões a serem pensadas e refletidas como um grande dilema por conta da sua complexidade. Nesse sentido, podemos dizer que a concentração fundiária, num primeiro momento, essa relação do déficit, né, entre as terras e o processo da agroindústria são, assim, num primeiro momento, o grande problema a ser pensado, resolvido politicamente na nossa sociedade. E isso, gente, nós estamos no século XXI e ainda não resolvemos esse problema da concentração de terras. E cada vez mais, numa sociedade capitalista, numa sociedade neoliberal, cada vez mais esse problema ele se aprofunda na medida que nós não estamos mais lidando com pequenos negócios ou pequenos fazendeiros, nós estamos lidando com grandes mineradoras, grandes corporações e corporações não somente nacionais. Na maioria das vezes são concentrações fundiárias dadas pelas cooperativas internacionais, que foram aí permitidas adentrar nos Estados-nação a partir do processo da globalização. Então, é
muito importante que a gente saiba que um dos primeiros problemas para que, se a gente quer repensar o problema da miséria, repensar os processos de fome, principalmente na sociedade brasileira, é preciso que a gente repense a concentração fundiária. Na realidade, essa concentração ela tem que ser revista. Não deveria ser agora, né? No século XX, deveria ter sido lá no século XIX, século XX, mas ainda está em tempo. No quadro, dentro dessa análise, aqueles municípios que estão em áreas de maior produção agrícola, do grande agronegócio, isso é um dado, tá? O professor Gonzalez, de 2016, ele apresenta toda uma estatística deste fato. Tem os maiores níveis de pobreza e desigualdade. Por quê? Porque gera menos emprego, é mais concentrado e é mais concentrado em termos fundiários. O movimento dos trabalhadores sem terra, a luta pelos direitos e da desconcentração fundiária, adotando medidas de produção alternativas, tem se demonstrado atualmente, com o problema da Covid-19, tem se demonstrado um movimento solidário à sociedade urbana, na medida que muitos desses recursos, né, muito desses das plantações, né, de comida que eles fazem dentro da sua organização, eles têm distribuído para as populações das favelas, para as populações vulneráveis que estão aqui sobrevivendo na cidade. Então, é muito importante que pensemos, de repente, em vez de grandes corporações, porque não grandes cooperativas, como a cooperativa dos movimentos sem terra. No quadro, dentro deste processo, podemos pensar também que a urbanização desordenada com a segregação espacial, ela vem cada vez mais empurrando os indivíduos para onde? Para as favelas. Existe uma ausência de moradia muito grande na sociedade brasileira. E esses dois são dois grandes problemas estruturais da nossa sociedade que expõem a vulnerabilidade das pessoas, o processo de contradições da sociedade urbana, que pressiona o Estado para a realização de políticas efetivas em relação aos mais pobres, em relação aos mais vulneráveis. Nós muitas vezes observamos o Estado a todo momento lançando políticas de socorro aos setores financeiros, aos setores econômicos, mas quando chega este momento dele ele realmente atuar, né, ou minimizar o problema da fome, o problema que envolve não só a concentração de terra, mas também a concentração de vidas, né? Porque quando nós pensamos nessa ação fundiária, nós estamos pensando também não só naqueles, entre aspas, sem terras, mas estamos pensando até na nossa condição de origem, nos nossos índios, que a cada vez mais são empurrados, apesar de toda uma legislação, são empurrados para dar vazão às grandes corporações que querem aí, através da mineração, através da exploração de cada vez mais lucro financeiro e tudo mais, querem aí assumir, né, as terras que não lhes pertencem. Então, é muito importante entendermos que para pensarmos sobre as mazelas, a pobreza, a miséria, a fome, é preciso que os nossos governantes tenham a boa vontade de rever os nossos sistemas fundiários e os nossos sistemas urbanos, ou seja, a concentração da propriedade privada na mão de poucos ou muito poucos indivíduos em detrimento da quantidade massiva de indivíduos que moram na rua, indivíduos que moram nos beirais das lojas nas cidades e também daqueles que são expelidos do campo e vêm para a cidade, aumentando aí a concentração nas favelas, aumentando todo um processo de desconstrução humana, ou mesmo a
desnaturalização desses indivíduos. No quadro ainda, o desemprego, a política social e o combate à fome são em detrimento da valorização do capital, em vez da valorização do trabalho, são as restrições de âmbito social que voltam-se para outros setores que não os setores da sociedade, não os setores daqueles que mais precisam. Assim, as desigualdades, a pobreza, a fome, o desemprego, o subemprego são fenômenos históricos produzidos estruturalmente pelas políticas e reformas legislativas do Estado. Quero te convidar para resolvermos juntos uma situação-problema sobre os aspectos que estamos trabalhando da corrupção, do clientelismo, do patrimonialismo, das questões que envolvem o nepotismo, enfim, as questões que envolvem as vantagens de alguns em detrimento da grande maioria do povo brasileiro. Nesse sentido, eu gostaria de lhe apresentar a situação-problema. Então, vamos apresentar essa situação-problema. No Congresso Nacional Brasileiro, parlamentares não atuam apenas individualmente para ter maior influência. Eles se unem em grupos e blocos para jogar o jogo da política nacional. Um dos grupos mais famosos no Brasil é o grupo chamado Centrão, formado por congressistas de diversos partidos políticos. Eles têm poder para mudar o equilíbrio de forças nas duas casas, especialmente na Câmara dos Deputados. Então, eles têm força para trabalhar tanto todos os partidos políticos, não só esse, mas todos os partidos políticos, dependendo da sua posição numérica dentro do Senado ou dentro da Câmara dos Deputados, eles têm uma maior equalização entre eles e conseguem aí as principais votações de interesse que se espera que seja interesse público, interesse do coletivo. Sempre quando nós falamos nos setores que as instituições que regem o povo brasileiro, nós estamos pensando nas instituições democráticas, aquelas que a partir da participação política cidadã, aquelas que a partir do nosso, não só do nosso voto, mas da nossa compreensão e consciência política, nos representam, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados e depois nas outras instituições de Estado e municípios. Então, dentro desta lógica, aqui, recentemente, nós temos ouvido e temos lido em vários jornais, em várias mídias, de que o bloco desses partidos aqui considerados centrão tem uma grande, vamos dizer, influência sobre a decisão final de determinadas políticas, né? Eles têm votos suficientes para decidirem aí uma disputa entre Estado e, vamos dizer, os outros partidos políticos. Pensando assim, vamos ver como a gente problematiza essa situação. Vamos ao quadro. Entendendo que a negociação do voto, o tráfico de influência, sempre estiveram presentes na vida dos brasileiros, lembra que nós já falamos aí da história, né, do povo brasileiro, que vem aí com o clientelismo, lá da colônia, de Portugal e tudo mais, desde o desembarque da coroa portuguesa no início do século XIX, e nem a queda da monarquia e a instauração da república conseguiu diminuir a perda de poder desses senhores coronéis, não só coronéis fundiários, né, do campo, mas os coronéis também da cidade, e que negociam seus votos, traindo muitas vezes a ideia de coletivo, nós podemos então questionar, perguntar: será que o clientelismo brasileiro, assim como o coronelismo, são formas políticas intrínsecas ao nosso tipo de democracia? Será que isso faz parte da construção daquilo que chamamos de democracia neoliberal, democracia liberal do povo brasileiro?
É um questionamento que, se nós formos buscar através da história, nós vamos ver que praticamente sim, não é? Que todo esse processo do coronelismo, do clientelismo, das relações do patrimônio, né? Vamos dizer, patrimonialistas, fazem parte dessa concepção de sociedade que nós vivemos. Então, a partir da nossa história, desde lá do século XIX, né, com os portugueses, nós carregamos isso para a construção daquilo que entendemos como democracia. E como nós podemos observar isso melhor? Bom, então nós podemos dizer o seguinte: o coronelismo é uma herança do passado, pré-moderna, e a pobreza e a ignorância. Então faz parte de uma relação, porque nós podemos esquecer que o coronelismo, assim como o clientelismo, ele subjuga o outro se sente agradecido por estar aí no guarda-chuva desse coronel. Né? Então há um processo de subjugação, muitas vezes nem pensado sobre isso. Existe um aparelhamento institucional que estabelece esse tipo de democracia, e essa democracia é importante para a manutenção do capitalismo neoliberal que nós vivemos. O clientelismo é a apropriação privada da coisa pública, e a apropriação e a não distribuição de bens públicos nós sabemos que é uma forma de corrupção. Então, a forma de corrupção que se estabelece no Brasil é uma forma política por conta dessas nuances, desses fragmentos que carregamos desde o nosso descobrimento. Convido você, então, agora a desenvolver uma interação. Vamos, nesse momento, pensar sobre a seguinte questão. Segundo os dados do IBGE de 2018, 9 milhões e 300 mil pessoas, em 2018, hoje é mais, hein, vivem abaixo da linha da miséria. Hoje está maior o número. Quais seriam os caminhos para o combate das desigualdades no Brasil? Vamos dar uns minutos para você pensar sobre isso?
Programas de combate à pobreza. Um assunto importante para a gente pensar se realmente o Brasil, se as nossas instituições de Estado, elas estão incorporando ou estão trazendo alguns programas para o combate das desigualdades, para o combate da pobreza que se faz presente no Brasil. Sabemos que hoje em dia, atualmente, em 2020, a partir do Covid-19, alguns programas estão aí buscando atender o mínimo da necessidade dos indivíduos que estão ou fora do seu trabalho ou que estavam numa linha de pobreza, de miséria e que precisavam aí para sua sobrevivência, porque além da pandemia sanitária, o problema do trabalho, o problema da fome, ela aguça este momento que não somente o Brasil está vivendo, mas o mundo todo. Por isso existem alguns programas imediatos, programas atuais imediatos. No entanto, o que nós estamos tentando aqui, através dos conteúdos históricos, através da nossa leitura social, é importante a gente buscar quais foram esses programas que foram reconhecidos no primeiro momento pela ONU e como eles agiram ou agem a partir de quais elementos, a partir de quais missões, vamos dizer assim, que eles se fizeram presentes, né? E se chegaram a minimizar aí todo esse combate à vulnerabilidade de seres humanos. Nesse sentido, no quadro, nós vamos ver que alguns programas de combate à pobreza, desde de 2012, 2014, nós vamos ver alguns que se tornaram aí reconhecidos pela ONU como um combate sério, um combate que se fez presente. Primeiro, a aposentadoria rural, né? A política de valorização do salário mínimo, programas nacionais de fortalecimento da agricultura familiar, o PRONAF, a questão do programa Bolsa Família, e esses programas, num determinado momento até 2015, 2016, foram programas que buscaram, pelo menos, minimizar os problemas sociais, os problemas de desemprego, os problemas da fome, os problemas que aí se faziam presente na nossa sociedade. Contudo, com mudanças, né? Mudanças dentro do jogo político, com as mudanças que ocorrem naturalmente dentro das sociedades a partir aí das escolhas, né? As escolhas políticas que se faz, que o povo brasileiro fez e realizou dentro de um processo, nós vamos ver que essas políticas elas passaram a ser questionadas e muitas vezes até a receberem cortes, né, da sua, vamos dizer assim, da sua forma de emprego. Então, os cortes a esses programas, né, sociais vêm aguçando a pobreza, o desemprego e a precarização do trabalho. E isso é visto principalmente agora, mais do que nunca, a partir desse problema sanitário que vivemos aí, que é o marco de 2020, que será lembrado por todas as outras gerações que vão vir. Nesse sentido, é importante quando pensamos em programas de ações sociais e se a sua necessidade, se realmente eles fazem, vamos dizer assim, se eles são necessários para buscar minimizar, solucionar, ou pelo menos trazer os direitos sociais, os direitos que foram aí constituídos e estabelecidos na nossa Constituição brasileira de 1988, é importante que a gente observe que ela lá, né, a própria Constituição coloca que é preciso para tentarmos estabelecer uma equidade entre os indivíduos, apresentar esses programas, porque senão a miséria, a fome vai ficar cada vez mais profunda. No quadro, dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva, de que é uma perspectiva de alternativa para aquele país que se quer mais igualitários, né? A pobreza, a fome e as desigualdades não podem ser construídas ou entendidas como naturais, mas elas são fruto da organização, da estrutura dada de uma sociedade, do capitalismo e neoliberalismo. Então, o que nós queremos dizer com isso, né? Isso, os estudiosos demonstram que a partir do capitalismo, que é essa forma de organização da estrutura societária, de
uma forma que fala da livre iniciativa, da livre concorrência, todas essas formas, vamos dizer assim, que se estabelece entre os desiguais, vai diferenciar, né? E vai permitir que alguns consigam aí alavancar o processo do capital, né, acumular cada vez mais capital, enquanto outros vão ficar cada vez mais empobrecidos. Isso é uma lógica, é a lógica do capital, né? Pensarmos que se a sociedade brasileira está pronta para estabelecermos uma igualdade de concorrência, é, no mínimo, se não uma coisa frágil e mentirosa, é no mínimo uma coisa indecente, porque sabemos que as diferenças são muito grandes entre as populações, entre aqueles que já têm constituído a partir da sua origem, as relações de produção, as suas relações para sobrevivência, e aqueles que já vêm pauperizados de geração em geração e se colocam no mercado e que, claro, que não vão competir da mesma forma. No quadro, dentro desse processo, garantir o direito constitucional de combate à pobreza e às desigualdades, escrita na Constituição de 1988, é algo que não só se faz necessário, mas urgente. Por quê? Porque o mapa da miséria cada vez mais vem apontando, né, as grandes desigualdades, as grandes diferenças. Então, por exemplo, essa pesquisa da Oxfam de 2017 demonstra que a pobreza e a alta concentração de renda e de riqueza, as crises políticas e o aumento do desemprego, e a cor e o sexo, ela é gritante no nosso território. Quer dizer, cada vez mais podemos ver isso através de dados. Por exemplo, 6 brasileiros concentram, olha bem, hein? 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que metade da população, ou seja, um pouco mais de 100 milhões de pessoas, e os 5% mais ricos da população brasileira detêm a mesma fatia de renda que os demais 95%, né? 95% dos brasileiros. Então, as estatísticas, né? Então, se nós formos para o campo da exata, para o campo estatístico da comprovação, ele demonstra esse alto índice de desigualdade que estabelecemos no Brasil. Um dado que estarrece qualquer pessoa é observar que nós perdemos só para o Haiti de tanta desigualdade. É sério isso, não é mesmo? Então, a desigualdade no Brasil cada vez mais está gritante. Mas por que ela... Olha, óbvio, pela questão da desestruturação das nossas leis trabalhistas, por conta da desestruturação e fragilização das corporações, dos sindicatos, ou aqueles representantes, né, que nos representavam diante aí dos patrões. Então, todas essas desestruturações, né, ou desconstruções, aquilo que já tinha sido posto, elas vão desembocar numa realidade, numa trágica realidade que é a desigualdade, a fome e a pobreza. No quadro, podemos ver então que cada vez mais os empregos, a deteriorização da CLT, né, no Brasil desde 2018, ela vai atingindo aí na América Latina, né, o Brasil como um segundo país com maior taxa de desemprego, sendo que ele perde para o Haiti. Né? Os trabalhos atualmente ofertados aos nossos brasileiros são temporários, precarizados, sem garantias e sem direitos, com baixo salário, jornadas longas, flexíveis, intensas, não permitindo a estruturação de uma vida de segurança e com dignidade. O tal do modelo ou do marketing, vamos dizer assim, do empreendedorismo. Tem que tomar muito cuidado. Se colocou aí iFood e tantas outras formas de desestabilizar o trabalho dos indivíduos para que esse se sentisse, né, o dono do seu próprio trabalho e, na verdade, eles estão cada vez mais chegando na linha da pobreza.
Como combater o racismo? Dentro da lógica da unidade 3 do seu livro didático, nós podemos observar que, ao pensarmos em racismo, nos leva a voltar o nosso olhar para a nossa própria colonização, para as estruturas que formaram o povo brasileiro. O que viria a ser esse racismo? Será que realmente estamos demonstrando cada vez mais que o racismo é estrutural? Ele pertence à estrutura e composição da nossa própria sociedade? Hoje em dia, muito tem se falado sobre isso, e principalmente a partir dos noticiários, não só dos Estados Unidos, da Europa, mas principalmente no Brasil, a grande violência que se tem contra os negros no Brasil. A grande violência não só dos agentes públicos da nossa sociedade, mas de modo geral, da grande população, vamos dizer assim, da sociedade brasileira em relação aos seus negros, que fazem parte do povo brasileiro. No quadro, você vai ver que as discussões para minimizar essa questão do racismo no Brasil, como combater o racismo no Brasil, muitas vezes é muito criticada. É questionada até porque acreditam que é uma concessão que deveriam ser feitas também para outros tipos de indivíduos, os brancos, os imigrantes, sejam eles quais forem. Na verdade, não entenderam ainda que as cotas ou as políticas de ação afirmativas são destinadas a agir contra as desigualdades raciais, de reprodução das injustiças sociais. O que seriam essas desigualdades como produção das políticas ou das injustiças sociais? Exatamente aquilo que se concebeu através de séculos de história, através da própria humilhação ou mesmo subordinação, né, do outro, como se ele fosse pertencente a um determinado tipo e modelo de indivíduo, tais como os brancos. Então, as cotas ou as políticas afirmativas, elas vêm exatamente para dirimir, né, esse processo de reprodução, dirimir esse problema que foi causado lá, né, lá no século XV, no século XVI, no início na Europa, daqui a pouco em todas as colônias, incluindo a colônia do Brasil, com o processo de escravidão. Então, enquanto nós não compreendermos que isto é um fato, isso não e que isso traz como consequência a realidade do negro, da negra do Brasil, hoje, aqui, nessas nossas relações, o nosso cotidiano, nós estamos tentando camuflar, esconder. Como dizia Florestan Fernandes, né, o grande problema da sociedade brasileira é que ela não assume o seu racismo estrutural. Ela tenta camuflar esse racismo. E neste período em que nós tantos debates com os processos de discussões, com as mídias, com a própria complexidade que é conviver no processo de interação, né, e com alteridade, muito se tem repensado desse racismo, muito se tem repensado de como nós carregamos esse racismo no interior, muitas vezes, da nossa linguagem, das nossas narrativas, na nossa maneira de nos reportar a tantas coisas que no começo parece despercebida, né? Parece natural, naturalizada, mas se nós pararmos para pensar, nós vamos ver o quanto de racismo nós temos, né, em algumas narrativas. No quadro, dentro desse processo, em 2000, as políticas de cotas raciais tiveram como objetivo provocar o poder público a agir nas desigualdades raciais, que são desigualdades seculares. O binômio distribuição e reconhecimento e tratar da maneira desigual um problema que foi gerado em uma situação desigual é importante e se faz necessário na medida em que todo este processo do combate ao eurocentrismo iniciou-se, então, com as aulas no ensino de história da África e dos povos indígenas. Então, é preciso combater o eurocentrismo. E o que é esse eurocentrismo, né? Essa visão de que a Europa é o modelo, a Europa é a organização superior, né? Então, os homens brancos,
né? São, e principalmente homens, né? Porque esse eurocentrismo também carrega consigo essa visão de superioridade do homem branco, né? Sobre os demais, inclusive a mulher branca. Ele se vê superior, claro, com uma menor intensidade, e vai se, vamos dizer aí, estabelecendo uma hierarquização em relação aos outros povos, principalmente aos negros. Então, o eurocentrismo deve ser combatido. E o combate ao eurocentrismo se inicia na medida em que você começa a trabalhar a história da África, o reconhecimento deste povo, né? O reconhecimento não só da África, mas também dos povos originários, dos índios, dos indígenas brasileiros. No quadro, dentro dessa visão eurocentrista, que é o sentimento de superioridade racial em detrimento aos negros e índios, e observando-os como objetos de exploração e dominação. Então, eles não são humanizados, o negro não é humanizado. Por isso que muitas vezes, quando nós nos questionamos essa alta violência contra os negros das favelas, né, esse forte racismo do sistema, de um modo geral, nas favelas, né, no extermínio contra os negros, ou mesmo o extermínio contra os índios, que está ocorrendo recentemente no Brasil também, é por conta exatamente do não reconhecimento das suas humanidades. Não se reconhece no negro e nem no índio a sua humanidade. E esse não reconhecimento me permite tratá-los como objeto que eu posso ter e desfazer a qualquer momento. No quadro. Dentro desse processo, o reconhecimento formal dos direitos dos negros passa a ser uma arma de combate ao racismo, contraditoriamente, também serve como um fator ideológico para justificar a sua reprodução, dizia Florestan Fernandes. Isso porque não reconhece as condições de classe por partir da igualdade formal dos direitos. Então, os povos originários e o direito à terra, nós vamos ver que na Constituição Federal de 88 foi assegurado aos nossos povos originários o direito à terra e reconhecer suas organizações, costumes, tradições, crenças. As terras indígenas representam, além de um direito, ela representa a sua nação, ela representa a sua natureza. O índio entende o seu ambiente, a natureza, como algo que é intrínseco à sua própria vida. Ele não pensa como nós enquanto propriedade. Movimentos de resistência. Assim, no processo de organização, tanto dos índios quanto dos negros, nós vamos ver diversos tipos de movimentos que vão aí buscar estabelecer uma resistência em busca da sua própria sobrevivência, em busca da sua própria humanização. Né? Então, dentro desses movimentos, nós temos aí diversos tipos de formas de organizações que se manifestam em busca de resistir aos desmandos, às violências que muitas vezes ainda, numa visão eurocentrista, etnocêntrica de alguns indivíduos, se é estabelecida dentro dessa relação, achando com que tanto os negros quanto índios são inferiores a qualquer branco de uma sociedade brasileira. Neste caso, é importante nós observarmos o seguinte, que os movimentos de resistência, o movimento negro e as lideranças indígenas se fazem presente cada vez mais nas relações interétnicas no Brasil. Então, nós vamos ver que os líderes indígenas, né, e aqui especificamente agora pensando sobre eles buscaram não mais estabelecer uma relação com a FUNAI, mas buscaram estabelecer um diálogo direto com os órgãos, né, representantes, os
órgãos assim que é realmente de destaque para articular as suas representações políticas, articular na esfera pública. Então, líderes indígenas ganham destaque, são reconhecidos como sujeitos políticos. Nós temos aí a Sônia Guajajara, o Krenak, temos o Pajé Yanomami, o cacique Raoni, que esteve até doente recentemente. Então, vários desses líderes vão articulando, gestando e representando politicamente na esfera pública as necessidades desse povo. E as ações coletivas de enfrentamento dos direitos pelos indígenas, como as esferas públicas, deixam os vulneráveis à violência. Então, na medida em que eles tentam negociar a sua própria sobrevivência, eles também ficam cada vez mais vulneráveis às violências, sejam elas violências de agentes institucionais ou sejam elas de agentes privados que têm interesse sobre a sua terra, né? A terra indígena, porque a terra indígena não é de ninguém, é da natureza, né? É a ideia que eles carregam da terra, do local aonde eles se colocam é diferente. Também podemos ver os movimentos negros representados, né, ou através do Movimento Negro Unificado, fundado em 1978, através das quilombolas, as mulheres negras, e sempre em busca do combate ao genocídio de jovens negros e negras da periferia. Aqui é muito importante a gente ressaltar que o racismo é a formação histórica da nossa desigualdade, que foi aí construída até sobre a ideia de Gilberto Freire, com a ideia do mito da democracia racial, que não permite ações coletivas para o enfrentamento do racismo e do genocídio negro, e vai camuflando a opressão de uma etnia com mais poder sobre a outra. No entanto, a Constituição de 1988 tipificou o racismo como um crime, confirmando a existência do racismo e a realidade desigual entre pessoas brancas e negras. E aí, é claro, a gente tem que chamar para o diálogo Marielle Franco quando ela diz: o corpo negro é elemento central da reprodução das desigualdades. Está nos cárceres repletos, nas favelas e periferias, designadas como moradias. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Marielle Franco, uma pessoa que se fez presente na história política brasileira, que foi assassinada, é uma representante destes movimentos negros. É importante nós lembrarmos que hoje, mais do que nunca, as mulheres negras se fazem presente no mundo, não só no Brasil, com lutas escancaradas, né? Grandes guerreiras em busca de uma relação igualitária, em busca do reconhecimento, o direito à vida. O direito à vida que tanto o branco quanto o negro, eles têm por conta da sua própria humanização, pela sua própria humanidade. O direito à vida do negro é um direito que lhe é constituído pela sua humanidade. Convido você agora para uma situação-problema, e a situação ela vai tratar sobre a questão das lideranças indígenas e os movimentos de resistência. Muito tem se visto falar no Brasil atual sobre a questão da organização indígena a respeito, até tem como o índio Krenak, que se coloca também como um escritor, tem se colocado em relação a uma análise da Covid-19, e outros tantos têm se colocado por conta da própria destruição da Amazônia ou os problemas atuais que a nossa Amazônia vem enfrentando. Então, dentro dessa ideia, é importante que a gente
pense, repense como esses movimentos indígenas vão se organizando e vão aí tentando se estabelecer enquanto direitos que lhes são constituídos pela nossa Constituição de 1988. Então, eles buscam vamos dizer, essa ação, esses elementos para tentar aí combater o que vem como violência em cima das suas terras, em cima da onde eles estão localizados. No quadro, apresentando a situação problema. O Brasil foi denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU agora em 2020. Pelo desmonte das políticas ambientais e indigenistas e pelo risco elevado de genocídio de povos indígenas isolados. A denúncia feita durante a audiência em Genebra foi apresentada pelo Instituto Socioambiental, pelas Conectas Direitos Humanos e a Comissão Arnes. O líder Yanomami, Davi Kompenaya, também participou dessa sessão, problematizando. O líder Yanomami, Davi Kompenaya, criticou as ações do governo brasileiro e disse estar preocupado com os missionários que querem evangelizar os parentes isolados e os invasores garimpeiros que querem as terras Yanomamis. Nesse sentido, pergunta-se: as relações entre a sociedade brasileira e os povos originários do Brasil ainda são marcadas pelo classismo e racismo etnocêntrico? A pergunta é difícil de resolver? Será? Será que realmente nós ainda estamos marcados nas nossas relações por esta forma de colonização, onde alguns missionários se acham no direito de adentrarem as terras mais distantes, buscando os povos que pouco contato têm com a civilização, ou quase nenhum contato, esses povos indígenas que o Yanomami nos comenta, né? Que são os parentes, estão ali quase isolados de toda, entre aspas, a tal civilização. E será que é correto esses missionários adentrarem aquele espaço para tentar catequizar os índios, ainda aquela ideia de catequese dos índios? Estranho, né? Falar isso em 2020, século 21. É complicado pensarmos, né? De que maneira que esses indivíduos estão preparados, né? Nem antropólogos eles não são, nem estudiosos, cientistas, eles estão preparados para tentar ali a submissão daquele povo originário dentro dessa relação imposta. Por quê? Porque o povo submisso é mais fácil de ser colonizado. E aí é claro que os invasores, garimpeiros, em busca dos minérios que são tão importantes para as grandes corporações, fica muito mais fácil, né, derrubar a biodiversidade, né, vamos dizer, não se preocupar com a complexidade que é a Amazônia para o povo brasileiro, e não só para o povo brasileiro, mas para o mundo. Então é muito sério pensarmos sobre isso, né? Não só neste sentido dos missionários, mas principalmente pelo genocídio que temos visto aí todos os dias sendo anunciado, a morte de um índio, a morte de um cacique, de um representante, de um líder indígena pelos invasores garimpeiros ou por esse, vamos dizer assim, esse grupo de pessoas que estão aí adentrando com seus gados. Então, é muito sério essa questão. É uma questão que foi levada à ONU, está em discussão, o mundo todo passa a olhar para a Amazônia com cuidado, com preocupação, até porque o Brasil pode sofrer sérias sanções econômicas por conta desses fatos, né? Por conta desses acontecimentos. Muitas empresas podem romper contratos com o Brasil economicamente por conta disso. Mas vamos ver aqui como nós vamos resolver essa situação, problema, né? As relações subalternizadas,
Então, fica claro que não só a relação do racismo em relação aos negros, mas em relação também a aos índios, de forma em que se negligencia a Constituição de 1988, né, a partir da forte violência que se exercita em cima deles. A negação das raízes que nós temos, isso é muito sério. Eu chamo a atenção. No momento em que você observa qualquer veia de racismo ou qualquer veia de um certo etnocentrismo da sua parte em relação ao índio ou ao negro, é importante que você observe que você está negando a sua raiz ameríndia e africana. A tendência histórica da inclusão e exclusão e sempre aquela coisa do olhar do colonizador, né? Eu sou o colonizador, eu tudo posso, então vamos desbravar aquela biodiversidade, aquelas riquezas que estão ali, não só minerais, mas como humanas, como dos animais. Vamos acabar com tudo. Interação. Eu convido você, então, agora a pensar sobre algumas questões importantes da sociedade brasileira. Você acredita que é possível uma mudança nas sociedades globais permeada de solidariedade e cuidados com os povos mais vulneráveis, combatendo o consumismo, o individualismo, as desigualdades e a destruição ambiental? Vamos pensar um pouquinho?
Chegamos ao término do nosso encontro, terceira aula da disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, e o tema que trouxe hoje para a nossa reflexão foi os dilemas e os problemas éticos que o Brasil contemporâneo enfrentam na nossa atualidade, no nosso dia a dia. E esses temas, eles são muito densos, são temas complexos, são questões que devem ser a todo momento colocadas à luz de reflexões, à luz de análises, que possam permitir que nós tenhamos o maior cuidado e a maior forma de segurança para tentarmos entender como eles vão se colocando e vão se classificando, vão se estruturando dentro da sociedade. Esses temas foram trabalhados à luz de três grandes categorias. A categoria da questão que envolve a corrupção, a categoria que envolve a pobreza e a categoria que envolve o racismo. São três grandes categorias de análises que devem ser pensadas à luz da filosofia, à luz da ciência política, à luz da sociologia e também à luz da antropologia. Porque é a partir dessas ciências que nós vamos compondo um pouco do entendimento das relações dos indivíduos que vão sendo tecidas ao longo da sua história, ao longo do seu ciclo, não só de produção, mas de cultura, mais de economia, a forma que social eles se colocam no mundo atual, no mundo brasileiro. Então, quando nós falamos desses processos, dessas categorias e desses elementos, nós podemos ver que, historicamente, o Brasil tem que repensar o seu racismo estrutural. Historicamente, é preciso repensarmos a construção que fizemos e as diferenças, as desigualdades que estabelecemos, não só entre as relações culturais e econômicas, mas, enfim, entre as relações de raça. É preciso estabelecermos e reconhecermos a nossa estrutura sistêmica, que é o racismo. É importante pensarmos que a corrupção está presente não só no aspecto político, nas relações políticas que estão longe do nosso dia a dia, mas ela está presente na nossa forma de comportamento que temos ao nos interagirmos com o outro. Ela está presente no nosso dia a dia, nas mínimas coisas que estabelecemos no cotidiano, no desrespeito que temos muitas vezes com o outro ou no momento que queremos nos tornar superiores a outros indivíduos dentro do complexo que é a nossa sociedade. Então, todos esses elementos são muito importantes para se pensar, porque eles nos tornam mais humanos, mais solidários, nos tornam pessoas que, apesar de saber que carregamos conosco toda uma formação, toda uma influência ideológica que vem não só das mídias, mas da própria nossa formação de escola, de cultura, tudo isso nós carregamos ao longo de nossas vidas. E apesar delas, nós conseguimos apreender, pensarmos e refletirmos sobre nossas ações. No quadro, dentro deste processo, eu gostaria que vocês observassem que nós trabalhamos aqui 5 itens muito importantes. A dimensão sistêmica e estrutural do racismo e a violência. Elas estão interligadas, não dá para nós não interligarmos. Isso faz parte da estrutura da nossa sociedade. A relação do jogo político, principalmente aí, pensando no jogo da política de uma forma geral, os interesses privados em detrimento dos interesses coletivos, mas não só da política. Do nosso dia a dia. A relação deste Brasil clientelista, patrimonialista, nepotista e dono de poder. Então, essa relação de poder que é estabelecida nessas relações de subjugar indivíduos que têm maior vulnerabilidade em relação a dependências, em relação aí a uma visão de detrimento do coletivo. A concentração fundiária e o déficit habitacional, da saúde, da educação, enfim, o déficit que nós carregamos em todos os setores. E o importante, repensarmos os direitos que foram constituídos, os direitos constitucionais e os programas sociais. É preciso que o Estado
faça a sua parte e que nós, sociedade, nós, o coletivo, façamos os nossos movimentos em prol da manutenção e da própria execução da Constituição, que busca estabelecer não só a humanização do todo social, mas estabelecer as regras para o tratamento com o outro entre as raças, né? Entre as classes sociais. É preciso que isso seja realmente constituído e efetivado, conforme a Constituição nos coloca no artigo 5, né? Todos somos iguais e todos, independente desse direito formal, todos precisamos ser tratados nas nossas desigualdades de maneira desiguais, tais como o auxílio do Estado com políticas de ações sociais para que essa população possa realmente gerir as suas próprias vidas. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.